Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Estamos aqui na 2, segunda aulinha aí para o primeiro ano. Aqui sou o Rodrigo, o seu professor de arte. A gente vai continuar com a mesma habilidade que a gente já falou sobre ela, que o código é EF69AR31, já coloco por escrito para vocês. E hoje a gente vai falar aí de um tema que me interessa muito, que é a dança. A gente vai falar um pouco da dança contemporânea. Então vamos lá para a nossa lousa. Mas antes de falar da dança, vamos falar da habilidade de hoje, que é EF69AR31. Eu vou tentar fazer uma aulinha mais curta, tá, gente? Vamos lembrar basicamente de coisas muito importantes dessa habilidade, que é relacionar as práticas artísticas com a nossa vida social, cultural, política, estética, econômica, histórica, e ética. Certo? Essa é a habilidade. Como eu falei para vocês, a gente vai falar, nós iremos falar, mania de falar, a gente vai falar. Nós iremos falar sobre dança, né? Sobre esse tema tão bacana que é a dança. Inicialmente, eu vou falar um pouco para vocês sobre história. A história da dança. A dança é dançada desde que o homem é homem, desde a tal da pré-história. E a gente está falando de uma quantidade de anos absurda para trás aí, entre 18 e 40 mil anos antes de Cristo. No Egito já se dançava também, tanto que no Egito tem nos desenhos das pirâmides as pessoas dançando. Aqui a gente está falando mais ou menos de 4 mil anos antes de Cristo. Tá? Depois do Egito, a gente pode falar um pouco da Grécia. Na Grécia também se dançava, tem vasos de mulheres dançando, da imagem, que a gente está falando de mais ou menos 420 a.C., esses vasos. E tem Roma, tem Idade Média. Na Idade Média era meio proibido dançar, porque era uma coisa... a dança é com o corpo e a religião era muito poderosa. Idade Média, a gente está falando aí de muitos anos, até mais ou menos 1500. Nessa época de 1500 começa historicamente um período que a gente vai chamar de Renascimento. E é nesse período que nasce a dança clássica, que é aqui em 1500 até, né? E aí de 1500 para frente. Nessa época do Renascimento se nasce um tal do balé clássico. O balé clássico, ele tem uma série de regras e de técnicas, dependendo de como você está com o pé, dependendo de como você respira e tudo mais. Vamos para um exemplo rapidão de balé clássico. Tá aí, gente, temos um exemplo de balé clássico. Agora, o que é importante a gente perceber nesse exemplo de balé clássico? As roupas, elas são bem específicas, né? Você vai ver aí o tipo de calça, de vestido. A moça usa uma sapatilha chamada sapatilha de pontas. Se você olhar com bastante atenção, deixa eu tentar dar um pausa, não vai dar. Você vai ver que é quadradinha a ponta da sapatilha dela, aqui, porque ela fica na ponta do pé e essa parte quadradinha feita de gesso ajuda ela a ficar na ponta do pé. Você vai reparar também que a roupa dela tem um negócio chamado titi, que é esse vestidinho pra cima aqui. Se escreve tutu, tá vendo? E aí você tem toda uma técnica de braços, os braços tem que estar exatos. Aqui ele vai segurar ela tem que pôr a perna exatamente no lugar certo, completamente esticada. Saiu tudo. Então tem todas essas coisas aí, o balé clássico, bem definidas. Uma mulher que chama Isadora Duncan, ela decidiu que esse tipo de balé funcionava, era lindo e tudo mais, até porque ela era uma grande bailarina. Mas ela joga essa sapatilha de ponta fora, ela troca o tipo de roupa, coloca um vestido mais solto, mais leve, uma coisa muito mais pé no chão, mantém algumas coisas da técnica, e a gente vai chamar essa dança que a Isadora Duncan começa de dança moderna, que é feita até hoje.
né? É legal a gente ver também um exemplozinho rápido. Sim, gente, eu sei que é um vídeo velho, mas é isso aí. Você vê que o tipo de roupa mudou, o pezinho dela tá no chão, ó, né? Mudou o tipo de roupa, mudou o tipo de movimentação, tipo de música, tudo muda com a Isadora Duncan. O nome disso é dança moderna. E essa é a própria Isadora Duncan. Se soubesse quantas de meninas no Brasil tem o nome de Isadora por causa dela. E aí, voltando lá para nossa lousa, a gente pode falar agora um pouco sobre outra pessoa muito importante da dança, que é o Rudolf. Tem mais gente para falar, a Wigman, né? Tem vários, mas vamos focar nesses que são mais importantes, que é o Rudolf Laban. O Laban, ele é um alemão que viveu mais ou menos na mesma época da Isadora, acho que ele era um pouco mais jovem, que ele adora a dança moderna, ele adora tudo isso, e ele fica pensando se não dá para escrever. O que ele percebe? Ele percebe que o teatro, ele é escrito por textos desde mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Começou com um cara chamado Ésquilo. A música sempre foi escrita, mas ela foi estruturada de um jeito que todo mundo entende, mais ou menos acho que o ano é 1096 depois de Cristo, por um cara chamado... esqueci completamente como era chamado o cara. Mas um cara, ele foi lá e ele estruturou a partitura musical daquele jeito que a gente conhece hoje, né? Aqueles símbolos assim. E ele percebeu que a dança nunca tinha sido escrita no papel. E aí, quando a gente fala escrita, por que é importante escrever? Porque a gente sabe exatamente como fazia teatro em 1500, em 400 anos antes de Cristo, porque está escrito no papel. A gente sabe exatamente como eram as músicas da Idade Média. A dança, a gente acha que sabe, mas é um conhecimento que passa de uma pessoa para outra sem uma escrita exatamente. O nome disso que ele fez, desse tipo de escrita de dança que ele criou, tem um nome aí bem pouco arrogante, que é mais ou menos o nome dele, né? O nome disso vai ser Laban Notation, que em inglês é a notação do Laban. Notação significa escrever. E aí a gente vê aqui na Laban Notation são símbolos, né? Signos, símbolos que representam partes do corpo para ajudar a pessoa a escrever dança. Então aqui a gente tem pulso, mão, cotovelo, tórax, abdômen, bacia, cabeça, pescoço. Pescoço não, aqui é ombro, mas tem pescoço também, mas não está aqui. Tem dedos também, não está aqui, joelho, e assim vai. Tem várias partes do corpo. Claro que isso aqui está bem simplificado. Isso aqui é uma partitura do Laban, né? Não é tão simples quanto parece. Cada símbolo desse representa uma direção, uma parte do corpo e um movimento. O problema aqui, uma coisa que foi problemática para o Laban inventar essa coisa de escrever, é que, ao contrário da música, o corpo pode se mexer todo ao mesmo tempo. E aí fica difícil você escrever essa mexida do corpo todo ao mesmo tempo. Complicado, né? É bem complicado. No Brasil só tem uma pessoa que lê a Laban Notation, que lê plenamente, né? Tem gente que lê, mas lê mais ou menos. Que também são exemplos, né, do tipo de movimento. Então, esse símbolo aqui, ele representa um arabesque no balé. O arabesque é exatamente essa posição aqui dessa bailarina. Certo? Aqui é um arabesque com mais informações, com mais coisas. Então não é tão simples quanto parece, né? Nossa, professor, que complicado isso aí. É bem complicado mesmo, é difícil essa coisa de escrever. Esse é um pronto. Qual que é o nosso lance mesmo aqui da nossa aula? Eu peço que vocês façam aí como atividade algumas coisas. Então vamos a elas. Então não vamos esquecer aí que era para vocês estarem fazendo o diário de vivência até agora, né? O tal do diário. E isso aqui que eu vou falar agora são questões que são para ser respondidas no diário de vivências e, se quiser, também numa folha
à parte. Primeira coisa que eu quero que vocês façam, né? Primeira coisa é pensar em um tema que você queira falar. Eu gosto de dizer que na arte a gente fala coisas que as nossas palavras não conseguem falar. Então pensem nisso, pensem que isso pode ser uma forma aí de você definir esse tema. Professor, mas como definir esse tema? Isso vem a nossa pergunta 2. Na pergunta 2 eu quero que vocês relacionem o tema com as dimensões. Que dimensões, professor? Meu, o que é isso? Você tá louco? Do que você tá falando, cara? Simples. Dimensão. Aquelas dimensões que eu falei lá antes. Social, estética, ética. Eu volto lá daqui a pouco. Terceira coisa que eu quero que vocês façam. Volto lá daqui a pouco não, deixa eu falar disso logo. As dimensões são social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. Então, assim, o meu tema tem que ter a ver com uma dessas coisas, né? Social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. E o principal, estética, está escrito errado. E o principal é que isso aqui tudo tem a ver com a sua vida, com como você vive, certo? A terceira é que você não precisa escrever nada, que é só fechar os olhos e imaginar você fazendo essa movimentação que fale o seu tema. Uma movimentação que fale o seu tema. Imagine uma movimentação que fale o seu tema, que tem relação com aspectos sociais ou culturais ou políticos ou históricos ou econômico ou estético ou ético da sua vida especificamente, certo? Continuando a nossa brincadeira, a coisa número 4 que vocês vão fazer é desenhar essa movimentação, fazer um desenho dessa movimentação. Como que você faria essa movimentação em forma de desenho? Igual o Laban faz, mas não é os mesmos símbolos que ele usa, aquilo lá é muito complicado. E a quinta coisa é me mandar isto. Professor, você passou tão rápido essa coisa do desenho, tem certeza? A gente não entendeu direito o que é para fazer. Eu vou dar o exemplo da forma mais fácil de fazer isso, tá? A forma mais fácil de fazer isso é você fazer como se fosse um quadrinho, uma história em quadrinhos, né? Então assim, a minha dança vai começar com... eu vou estar sentado no chão, então eu vou fazer lá a bacia, o corpinho da pessoa. Ah, professor, precisa ser um desenho lindo, maravilhoso? Não, não precisa. Ele só precisa mostrar o corpinho, como que é o corpo de uma pessoa. Então vai estar uma pessoa assim, ela vai estar com a perna assim. Em dança a gente chama isso de borboletinha. Ela vai estar assim. Aí o primeiro movimento que ela vai fazer é levantar o braço. Aí eu vou repetir a pessoinha toda. E aí eu vou colocar também que ela levantou as perninhas para sair do chão. E aí eu posso colocar o movimento que foi feito. Aí vamos para a terceira. E assim vai. Não vou ficar fazendo isso aqui para sempre, que senão eu vou estar fazendo atividade por vocês. Faz aqui o máximo de movimentos que você conseguir, pensando aí que tem que ter no mínimo 16 movimentos, são
4 tempos de dança, e vocês vão entender depois. Ok? Acho que ficou claro. Se não ficou, tirem dúvidas. E o que eu posso dizer agora? Até a próxima!